Olá, está no ar mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP. Eu sou a Daniela Antunes, jornalista, editora da revista Painel, e junto com a engenheira civil Fabiola Narciso. Olá, gente. E a arquiteta Mirelle Dino. Oi, pessoal. Vou conduzir esse episódio. Nossa convidada é a Raquel Mazo, que começou a vida como arquiteta e se descobriu na psicologia. A Raquel está aqui hoje para a gente conversar sobre a campanha O Assédio Nada Constrói, uma iniciativa da AEARP. Bem-vinda, Raquel. Olá, obrigada. Muito legal te receber no Painelcast, nesse episódio que acho que vai ser um episódio muito especial para todo mundo. Acho que antes de passar para a Fabiola, eu só vou colocar uns números aqui. Segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, as mulheres representam 15% dos profissionais do setor em todo o Brasil, que são, no caso, as engenheiras, as agrônomas e as profissionais da área de geologia. No último censo do CAL, 58% dos profissionais se identificaram como mulheres. A gente percebe que tem uma diferença entre essas duas categorias profissionais, né, Fabiola? Como é que você vê isso? Eu vejo muito que hoje a gente liga muito o assédio como uma questão feminina. É porque isso só acontece com mulheres e não é, né? Eu acho que a Raquel pode explicar hoje melhor pra gente. Raquel, o que é o assédio? Porque não é só uma questão feminina, né? Olá, pessoal. Então, o assédio, ele é um tipo de violência. E aí a gente tem que considerar que o ser humano, por natureza, ele é violento. E que tem também o fator cultural, social, que também pode fazer com que essa violência se manifeste, né? A gente tem um potencial de violência que pode ser, vamos dizer assim, incentivado pelo meio. Então, assédio é um tipo de violência, e é um tipo de violência que a gente poderia... Tem vários tipos de assédio, né? Por exemplo, se a gente pensar no assédio que acontece nas escolas, a gente chama de bullying, mas é um tipo de assédio. O assédio sexual, que pode acontecer em qualquer contexto, inclusive dentro de uma casa, né, na própria família, é um assédio também, caracterizado pelo contexto sexual. Mas acho que a gente está aqui para falar do assédio que acontece nas corporações, nas empresas, nos ambientes de trabalho, né? Exato. Nos escritórios. E aí ele vai acometer homens e mulheres. Sim. Então, assédio é uma violência, mas ele tem uma característica, é uma violência sutil. E isso é um problema, porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que ela está sofrendo assédio. Então, depois a gente conversando, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como a gente identificar que está acontecendo um assédio, né, com a própria pessoa ou com um colega. Acho que você pode falar já, né, Raquel? Como é que a pessoa identifica essa situação de assédio? Teve uma médica que foi uma mulher, né? E ela foi pioneira no estudo, na pesquisa sobre assédio no Brasil. Infelizmente, ela faleceu em março desse ano de Covid. É a doutora Margarida Maria Silveira Barreto. Tá? Ela tem um trabalho que chama Assédio Moral, a Violência Sutil. E aí ela faz uma análise de vários trabalhadores de diversas áreas e ela dá alguns dados para a gente assim, se localizar nesse tema. Tem uma lista, inclusive, não sei se ficaria ruim, mas eu acho muito importante a gente falar de toda a situação que é caracterizada assédio que a gente não sabe. Por exemplo, uma pessoa não te passar trabalho, seu chefe não te passar trabalho, te deixar sem trabalho, à toa, isso é um tipo de assédio. Ou ele não se dirigir diretamente a você, ele pedir para uma outra pessoa falar, dar um recado, né, e não se comunicar diretamente, ignorar. Então, tem várias... Depois eu vou ler para vocês a lista, porque é bem interessante. Mas, assim, nas empresas, o assédio ele pode ser descendente,
que é quando ele vem de um superior. Então, o chefe, né, que assedia o funcionário que está abaixo dele. Ele pode ser horizontal, então é entre os pares do mesmo cargo. Ele pode ser misto, né, tanto de colegas quanto de chefes. E ele pode ser ascendente, né, o funcionário assediar o próprio chefe. Também acontece. É bem menor assim, a incidência desses casos, mas também acontece. E isso tem uma consequência, né? Tem uma consequência no ambiente corporativo, né? Nas relações de trabalho, né, Mirela? Você já passou por uma situação dessa? Como que isso acontece assim na sua vida? O que você acha disso? Dificilmente quem não passa, né? Ainda mais sendo mulher, atuando numa profissão que, infelizmente, ainda é um campo onde a concentração de homem é maior do que de mulheres, né? Então, você já chega, por exemplo, num escritório, numa construtora, ou até mesmo numa obra, o olhar é diferente, a tratativa é diferente. Então, eu já passei por situações, por exemplo, em obra, que me assustaram, eu não soube lidar no momento, né? Hoje, eu sei como conduzir, mas é muito comum acontecer. O triste é a gente se acostumar com isso e dizer que hoje eu sei como conduzir. Não deveria ser uma coisa que acontece, né? Para a gente saber como conduzir, a gente saber como se portar diante de um incidente como esse. E é interessante a gente abordar isso porque o caso da Mirela é um caso contrário. Acredito que as pessoas que talvez possam ter te assediado não foram superiores, podem ter sido o pessoal da obra em si, que Exato. não seria tão superior. Então aí temos um caso de, ao contrário, ela era a que obtinha o poder, mas por ela ser minoria, ela fazer Pelo parte fato da de ser grande mulher, estar ali na obra. Por ela estar ali vulnerável, né? No ambiente que é deles, que eles estão ali todo dia trabalhando. No caso das empresas, tem uma coisa que é o seguinte: as empresas escolhem minuciosamente os seus líderes. E ela escolhe baseado em características como frieza, né, para cobrar. Já são características da pessoa que vão facilitar que o assédio aconteça. Então, os chefes, eles são meio que um espelho do que a empresa quer ter. Né, para comandar aquela corporação. Então, isso já diz muito sobre o que vai acontecer ali, né? Se colocar no poder uma pessoa que já tem a intenção de pressionar com frieza o funcionário, né? E geralmente são homens, porque homens ocupam mais cargos de poder do que as mulheres. Então, assim, aquele chefe, ele já tem uma meta, uma pressão para cumprir. Então, ele também já está sofrendo uma violência, que ele reproduz violentando os funcionários, né, moralmente. Então, quando eu falei lá que a violência ela é do humano, mas ela também pode ser incentivada pelo meio, é isso que eu estou falando. Então, a cultura da empresa, ela já pressiona para isso. Então, se uma empresa às vezes não tiver uma cultura tão fortalecida contra o assédio, ela pode acabar passando a mão nos seus funcionários para que aconteça esse tipo de ato, porque se é uma coisa que acontece dentro da empresa e não tem uma postura de recriminação, de falar que isso não pode acontecer, acaba incentivando para que continue e para que aconteça mais vezes. Eu não sei se incentivando, mas o que vai acontecer? Vai fazer um ciclo de violência que vai prejudicar a própria empresa, né? Porque, assim, a empresa precisa atingir metas financeiras. Aí ela coloca um chefe lá para pressionar. Aí o chefe pressiona, aí o funcionário adoece. Isso retorna, né, no ciclo, não ajudando a empresa, né? O que ela vai fazer com aquele funcionário que vai denunciar depois? Ela vai ter que rever tudo que ela está fazendo, desde lá do topo, né, as formas de comunicação dentro da empresa.
Então, mas eu acho que, desculpa só que te interrompi também, a gente está falando de empresas e tal, mas eu acho até que a gente tem visto isso muito na imprensa e de várias iniciativas, que empresas de grande porte, de todos os setores, têm investido muito em sistemas de compliance, né? Que às vezes funciona e às vezes a gente já viu também notícias de que o sistema não funcionou. Mas nessas empresas está tendo essa preocupação no que diz respeito a assédio moral, assédio sexual. Tem esse tipo de investimento, né? A Fabiola trabalha numa empresa de grande porte. Como é que isso é tratado lá dentro, Fabiola? Eles fazem bastante reuniões, eles fazem treinamentos. Não sei se pode dizer treinamentos, né? É um bate-papo. Então, é um bate-papo para mostrar que isso está enraizado na cultura da empresa. Então, é sempre interessante convidar, e esse convite é para o funcionário, não é necessário o funcionário ir. Não é um convite que te pressiona a participar. Não é obrigatório, né? Isso, não te pressiona a participar, não é obrigatório a participar, mas eles colocam como... A iniciativa vem de cima para baixo, então é o chefe pedindo, o gestor pedindo, o coordenador pedindo, e fala, ei, seria interessante você participar. Então, eles tentam mostrar exemplos, como exemplo. Então, o chefe vai participar e chama a sua equipe. E aí, vamos participar? Eu vou participar. Para que as pessoas vejam um exemplo dele participando desse bate-papo, dele se abrindo, dele se pondo a ouvir, né, se pondo também no lugar do outro, para que depois o outro também se sinta no direito, às vezes, de falar, né? Porque se a gente não está disposto a ouvir, a gente não ouve, não deixa os outros a falar. E isso é uma mudança cultural, né? É para promover a mudança na cultura da empresa, sim, não sim. no comportamento de uma ou outra pessoa, né? É para mostrar que a empresa pensa assim. Sim. Essa é a cultura da empresa. Então, não necessariamente vão te obrigar a fazer parte da cultura. Mas, se você quer continuar na empresa, né, quanto mais alinhado com a cultura que a empresa representa, é interessante, sim, estar. E aí cultura, não é comportamento, né? Porque a gente estava aqui conversando, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, o que motiva isso, né? O motivo é o meio ou é o comportamento? Existe algum comportamento da pessoa, seja homem ou mulher, algum comportamento, alguma fala, alguma roupa, algum acessório que dê abrigo, dê abertura para uma situação de assédio? Isso acontece? Hoje a gente não vê mais assim, né? A pessoa tem o direito de se vestir. É lógico que ela vai se vestir adequadamente para o trabalho que ela exerce. Tem que ser uma roupa que funcione para ela estar ali naquele ambiente. Mas não é motivo, que não justifica, né, um caso de assédio. O acessório que a pessoa usa, a roupa que ela veste, né? Pelo contrário, né? Por isso que a mudança cultural é importante, né, meninas? Com certeza. É interessante porque quando a gente vai para a obra, eu acho que a Mirella pode até falar melhor sobre isso, que ela lida mais com obra. O homem, quando vai para a obra, ele não se preocupa com que tipo de roupa que ele vai. A mulher, ela tem que se preocupar um pouco mais. E não é nem pela segurança do trabalho. Não é nem pelo motivo dela poder pisar num prego, não é nem pelo motivo de que pode espirrar alguma coisa nela e a roupa estaria ali para proteger, não é nem por esse motivo. A gente se preocupa em si com a roupa que vai, porque sabemos que lidamos com pessoas que talvez não estejam nessa cultura, né? É uma questão que, tudo bem, pensando na segurança do trabalho, óbvio que você tem que ir com o sapato fechado, você tem que ir de calça, camisa, mas enfim, isso não é uma regra, eu não preciso ir de camisa, né? Mas a gente tem que se atentar a, por exemplo, se a calça não está muito justa, não está marcando muito o corpo, ou se a camisa não está marcando muito, até nisso a gente tem que prestar atenção. Já ouvi de algumas colegas que, você vai na obra, você tem que ir de cabelo preso, você não pode ir de maquiagem.
Gente, mas essa sou eu, essa é a minha característica. Por que eu não posso? Mas aí é porque você pode estar... Aqui que ela está dizendo, essa colega. Você pode estar no lugar de um homem desde que você se pareça com um homem. Então, você não pode usar maquiagem, você não pode usar uma roupa feminina. As mulheres, é tudo limitante, né? Tanto que as mulheres que ocupam cargos masculinos, né, que são tradicionalmente masculinos, você pode perceber. Elas vestem terninho, elas se vestem como um homem para poder caber ali naquele lugar ainda, né? Porque é como se o cargo tivesse uma cara de homem. Então, para ela ocupar o cargo, ela tem que parecer um homem. É interessante isso, né? Mas é uma cultura muito limitante isso. Porque, assim, não precisa disso. Não tem espaço para o novo, né? Mas é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver agora. Não é uma coisa que acontece na minha, na sua, em todas as profissões. É interessante até porque hoje eu já percebi um debate da Gabriela Prioli falando sobre ela. Ela é apresentadora, acho que é da CNN, não sei, eu acompanho ela mais pelo Instagram. E ela, desde criança, sempre gostou daquelas roupas com brilho, com glitter. E adulta não está muito diferente. Só que para ocupar o cargo que ela fala, que ela tem, ter pontuações nas falas delas, as pessoas acham que ela tem que se vestir diferente do que ela se sente confortável. Que ela não tem que usar brincos chamativos, que ela não tem que usar roupas chamativas para que a fala dela seja pontual. Eu acho que aí entra mais no feminismo do que no assédio. Porque eu não sei se eu consigo considerar o fato da pessoa não tornar apta a sua fala por causa da sua roupa como um assédio. Isso é considerado um assédio? É que o assédio vai utilizar, né, elementos ali. Então, o assediador no trabalho, ele pode falar que a pessoa... Vou dar um exemplo que uma pessoa me contou. Vou dar um exemplo para mostrar como que está na cultura isso. A pessoa contou assim: quando eu era criança, eu tinha um irmão que era muito inteligente e eu era esforçada. Então, olha como começa cedo, né? O irmão, como era homem, era inteligente. A mulher, ela só ia bem na escola porque ela era esforçada, não porque ela era inteligente. Aí, isso vai subindo, isso começa lá cedo e vai indo, vai para o ambiente de trabalho. Quando passa um tempo, a pessoa não precisa nem mais receber esse tipo de comentário, ela mesma se faz esse comentário, né, de que ela não serve, de que ela é menos. Mas isso entra mais no machismo, porque eu falo feminismo por ser uma luta feminista, né, contra o machismo. Mas isso entra mais no machismo ou ele entra no assédio? Aí vamos transpor isso esse mesmo comentário para um ambiente corporativo. O seu chefe chega e fala assim: o seu colega é inteligente, você é esforçada. Né? Isso é um assédio que tem que estar imbuído de machismo. As coisas estão entrelaçadas ali. Não tem um purismo. Isso é assédio, isso é machismo. As mulheres vão estar mais sujeitas a sofrerem assédios por causa do machismo. Mas eu acho que tem também toda uma questão que a mulher, ela é sempre colocada numa situação complicada. Porque, por exemplo, pensando no que a gente estava falando antes, nós vamos por uma obra, então a gente não pode ir de brilho, não pode ir de maquiagem, não pode nada. Tem que ir vestida semelhante ao homem. Mas também a mulher sofre com essa questão de assédio, de bullying, essa violência, quando ela se caracteriza muito como homem. Tem as falas pesadas dessa caracterização da mulher como um homem. Aí, talvez no sentido de, tá querendo roubar meu lugar? Tá querendo ser homem? Talvez nesse sentido? Exatamente. Aí pode... Isso acontece muito também. Quando as pessoas começam a ver toda essa caracterização, entra de uma forma pejorativa também a fala para a mulher. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu acho que eu consegui. Eu acho que é tudo uma questão cultural, né, Fabíola? Você não acha? Porque até o que a Fabíola está falando, o que encaixa? Se
como é que você disse agora há pouco, se o que é machismo, se é feminismo, etc., eu vejo como uma questão, é violência. E é uma violência que, como você começou a sua fala, a sua participação aqui no podcast, é uma violência que pode acontecer com homens e pode acontecer com mulheres. Acho que a gente está conversando aqui sobre a questão da mulher, essa questão do assédio em relação à mulher. Porque somos mulheres, porque né? é minoria. Não, é porque é uma minoria. É uma minoria social, não uma minoria quantitativa, né? Tem uma relação de poder. São mais homens ocupando lugares de liderança do que mulheres. São mais homens em postos de chefia do que mulheres. São mais homens engenheiros do que mulheres. As mulheres só ganham na arquitetura, né? Então, e ainda assim é pouco, né? Não tem assim, tá pau a pau ali. Então, acho que é uma questão cultural, de comportamento cultural. E eu não sou psicóloga, não estou aqui para isso, estou me metendo no assunto de xerida. Mas é isso. Nesse exemplo que eu dei, essa menina que sempre ouviu que ela era esforçada enquanto o irmão era inteligente, talvez se ela ouvir isso de um chefe, ela nem vai sentir aquilo de uma maneira tão intensa. Eu não sentiria. Mas muitas não percebem. Mas você está fortalecida. Você vem de um ambiente que te fortalece isso. Então, isso, você tem uma característica fortalecida, você tem uma autoestima profissional e pessoal, que isso não vai te abalar. Porque você sabe a sua capacidade. Eu acho que é nem pelo fato de ser fortalecida nisso. Eu acho que é pelo fato que a gente erra ao pensar, pelo que eu estou entendendo aqui, que assédio é só na questão do chefe, o tal do assédio sexual, do chefe passar uma mão no ombro que não deveria, ou falar alguma palavra de algum cunho que não deveria. E eu mesma, então, eu erro na forma de caracterizar o assédio, porque às vezes a gente pensa que só tem esse tipo de assédio, mas tem vários outros. Sim. Vou ler aqui o inventário, que tem várias ações de assédio para a gente se localizar melhor no que é o assédio, tá? Então, tem ações de assédio que servem para reduzir as possibilidades da vítima se comunicar, tá? Então, o assediador não permite que você se comunique ou ele isola você. Ele interrompe quando você fala, ele impede você de se expressar, ele grita, xinga, espalha rumores e maldades contra você em voz alta. Faz ataques verbais criticando trabalhos realizados, ou ele faz críticas sobre sua vida privada. Ele amedronta com ligações telefônicas, ou ameaça verbalmente, ou até por escrito. E evita contato com você, não cumprimenta, não faz contato visual. Faz gestos de menosprezo, sabe assim, caras e bocas de tô nem aí para você. Aí tem ações de assédio que servem para evitar que a vítima tenha a possibilidade de manter contatos sociais. Então, também a pessoa não fala com você, não permite que fale com outras pessoas, isola em postos de trabalhos que são isolados e que não tem nenhum colega por perto. Proíbe os colegas de falar com você ou ignora, simplesmente ignora. Aí tem ações que são para desprestigiar ou impedir a pessoa de ter uma boa reputação profissional. Então a pessoa inventa mentiras, espalha boatos, fofocas, rumores, ridiculariza a vítima em tudo, espalha que a pessoa tem problemas mentais, né? Vai dando uns gatilhos, né, gente? Não sei em vocês, eu não sei em quem está ouvindo. Eu estou aqui já até listando e falando, nossa, passei por isso. E qual que é o impacto emocional que o assédio ele pode... Eu vou falar do impacto. Deixa eu só terminar, então, a listinha aqui. Força você a fazer exames psiquiátricos. Espalha que você está doente. Ataca suas crenças políticas ou religiosas, faz piada da sua vida, faz piada da sua origem ou nacionalidade, obriga você a fazer trabalho humilhante. Então, por exemplo, a pessoa está lá para um cargo e pede para a pessoa fazer café, sabe assim? Diminui assim a função do que a pessoa poderia estar fazendo. Usa termos obscenos ou degradantes, assedia sexualmente.
Aí tem para desacreditar profissionalmente a pessoa, não passa trabalho, né, ou impede a pessoa de realizar, ou passa tarefas inúteis ou absurdas, passa tarefas inferiores à capacidade que a pessoa tem ou competência profissional, sobrecarrega a pessoa com novas tarefas, ou exige tarefas que são superiores a que ela poderia fazer. E tem as ações que afetam a saúde física ou psíquica da vítima. Então, obriga você a realizar trabalhos perigosos, faz ameaças físicas, agride fisicamente. Gente, ela relata nesse trabalho um caso que eu achei muito interessante. Uma moça muito competente começou a perceber que a empresa estava fazendo cortes. E aí ela enviou o currículo dela para uma outra empresa. O e-mail dela enviando o currículo foi interceptado por alguém dentro da empresa. Ela foi chamada e questionada por que ela estava enviando o currículo dela. Ela ficou em cárcere privado até ela responder todas as perguntas. Não deixavam ela sair nem para ir no banheiro. Que absurdo. Então, isso acontece. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, você falando, né, sobre esses tópicos, nessa questão de colocar funções, né? Por exemplo, vai fazer um café porque eu estou atendendo um cliente. Uhum. Enfim, vários pontos que você colocou aí. Eu já passei no emprego onde era uma chefe que era mulher. Então, assim, não é realmente só o homem. Não, isso também vem da mulher com outra mulher. Sim. É muito pesado, gente. Parar para pensar em tudo que a gente já passou na nossa vida. E às vezes a gente não tem essa noção mesmo do tanto de assédio que a gente já sofreu. E é importante também a gente pensar que a pessoa ela só fica nessa situação porque ela acredita que ela só sobrevive naquele emprego, né? Porque ela já está tão rebaixada assim, a autoestima, que ela fala, ela ainda acha que é um favor terem ela ali, estarem dando um emprego para ela. Ela perde a noção das possibilidades de vida que ela possa ter ali fora, fora dali. E aí ela vai ficando e vai aguentando, assim. Né? E é uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, né, Fá? Que muitas vezes a gente sofre o assédio e a gente começa a se perguntar, gente, mas o que eu fiz? Ai, será que foi minha culpa? Porque isso está dentro da gente também, isso é cultural também, né? Que não acontece com a Fabíola, que tem uma autoestima profissional, né, Fabíola? Faz a sua pergunta que você ia fazer para Raquel. É das consequências? Acho que ela lembra que ela falou que ia comentar agora. O assédio ele vai causando ideias suicidas, perda do ânimo para trabalhar, sentimento de injustiça. A pessoa se sente moralmente destruída, ela perde a memória, ela tem pensamentos repetitivos, ela vai se sentindo impotente, desmotivada. Ela perde a confiança nos pares, porque aqueles que estão na mesma posição que ela estão vendo tudo e não conseguem também ficam paralisados sem conseguir ajudar, né? Ela tem a sensação de estar enlouquecendo. Isso, gente, porque as mensagens de assédio elas são assim ambíguas, elas ficam no ar, muitas vezes elas não são diretas. Esses dias me contaram que o chefe chegou e falou assim: é melhor vocês se mexerem, senão quem vai ter que se mexer sou eu. O que ele está dizendo com essa frase, né? Pode não ser nada e pode ser tudo, né? E aí, se vocês não trabalharem do jeito que eu quero que vocês trabalhem, eu vou mandar vocês embora. É isso que a pessoa fica, né, achando que é a mensagem. Então, ele está ameaçando. Ameaça de demissão é assédio, né? Isso é muito importante da gente destacar. Então, se sentir prisioneiro da empresa, sentimento de que foi traído, baixa autoestima, inferioridade, sentimento de culpa, raiva, vontade de chutar o balde. Sabe quando a pessoa fala, eu vou chutar o balde e vou sair dessa empresa? Não é à toa que ela pensa isso, né? Ela está tentando romper com alguma coisa que está ali, oprimindo, né? Tristeza intensa, medo.
Aí ela não vai mais aguentando a pressão, vai se sentindo magoada, abandonada. E aí, depois que ela sai da situação de assédio, depois que ela sai da empresa, ela fica com uma espécie de estresse pós-traumático. Então, ela não consegue passar perto da empresa. Se ela vê a logomarca da empresa, ela se sente mal. Né? Isso causa até suicídio, né, gente? É muito sério. No material da campanha aqui da IARP, o Assédio Nada Constrói, a gente tem uma explicação sobre o que é assédio moral, que é uma conduta repetitiva dentro da relação de trabalho, em que o empregado é submetido a situações humilhantes e constrangedoras. E também uma breve explicação sobre o assédio sexual, que é o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E tem nesse material tem umas frases que são frases muito repetidas e muito populares dentro desse contexto que a gente está conversando. E uma das frases do ambiente de trabalho, em relação ao trabalho, que é o assédio moral, que é isso que a gente estava falando aqui também. Independentemente de você ser mulher, você é muito competente, né? Que é alguma coisa que a gente sabe que acontece, né? E na questão do assédio sexual eu só queria ajudar, essa roupa curta, você não acha um convite? Né? Tem várias situações assim, né, Fabiola? Sim, eu estava ouvindo aqui o bate-papo, né, essa conversa, e lembrei até de um filme que ele fala muito sobre assédio sexual. E é um filme recente que está na Netflix que chama Interceptor. Eu não sei se vocês assistiram, é militar. Ela sofreu um assédio com a companhia dela militar, né, com o chefe dela, e isso despertou nela. Ela tentou se suicidar, ela ficou mal, ela quis sair da academia, e o pai dela vinha e falava assim: filha, você lutou tanto, você fez todo o seu esforço para você chegar no cargo que você está, para que deixar esse homem destruir tudo, né? Mas ela teve uma consequência muito pesada na mente dela, que ela teve que conseguir trabalhar para que ela chegasse até resolver com ela aquilo que ela passou, né? Essa questão. E nesse filme ele deixa muito interessante isso, porque mesmo ela acusando o chefe de assédio, ela era invalidada por todas as outras pessoas que trabalhavam com ela. Então, eu acho que isso é muito também da cultura, de sempre invalidar o que a outra pessoa fala. A posição da mulher ou a posição do assediado, porque eu também conheço histórias de homens que sofreram assédio moral no ambiente de trabalho e foram invalidados porque estavam numa situação de inferior de hierarquia em relação à pessoa que estava promovendo essa... A gente está falando muito a palavra assédio, mas é uma violência, né? É uma violência que tem consequências psicológicas, econômicas, sociais, né? A vítima, quando ela começa a querer reagir, o assédio aumenta e ela acaba sendo meio que taxada de perturbadora da paz. Ela está ali perturbando a ordem natural das coisas. Por que ela está reclamando? É como a mulher que denuncia um assédio sexual, né? Outra coisa importante é que é muito difícil comprovar uma denúncia de assédio se não tiver provas materiais. Então, se não tiver nada escrito, se não tiver um vídeo, se não tiver testemunhas. Então, a pessoa que percebe que está sofrendo assédio, é muito importante que ela comece a se munir de provas para ela poder denunciar, porque facilmente ela pode ser desacreditada, né? Ser taxada de louca, de perturbadora. Nesse filme, inclusive fala disso. Essa atriz, né? A personagem, ela gravou. Ela colocou um microfone e gravou o assédio. Ela gravou o superior dela falando que vai dar o cargo para ela se ela fizesse alguma coisa que ele queria. Não me lembro agora.
E mesmo com a denúncia gravada, ela ainda era desacreditada. Por quê? Porque ela tinha sido modelo na adolescência. E como uma mulher bonita, modelo, é militar. Então é uma coisa que a gente sempre volta a pensar, né? Eu acredito que por causa desses atos que a gente acaba tendo poucas denúncias ainda. Mas eu acho que a gente podia encaminhar para isso, para esse gancho que a Fabíola deu, o que fazer, né? O que fazer numa situação de assédio, né? De ter essa comprovação e como leva isso adiante em situações de empresas grandes com sistemas de compliance ou em situações de profissionais liberais, como a Mirella é uma profissional liberal. Como fazer para se proteger, primeiro, né? Porque é melhor que não aconteça, certo? E o que fazer para denunciar em casos de violência? Olha, é bem complicado. A pessoa precisa estar bem acompanhada de alguém para fortalecê-la, né, para que ela vá em frente, porque ela facilmente vai desistir quando ela começar ela já está vulnerabilizada pelo próprio assédio, ela já está fragilizada. E aí ela vai ser muito bombardeada, atacada. Geralmente os assediadores, eles tentam inverter, né? Eles acusam a vítima, né? Isso aconteceu em vários casos famosos aí de processos, por exemplo, mais pro assédio sexual, né? Mas aquele caso do Roger Abdelmaci, né? Ele processou as vítimas dele. É até um contragolpe para se proteger. Ele processou as vítimas. É incrível. Então a pessoa vai ter que estar muito consciente de que ela vai ter uma luta pela frente. Ela vai ter que, né, enfrentar muitas acusações, ela vai ser deslegitimizada dessa violência e muitas vezes vai ter a coisa invertida. Foi você que não trabalhou direito, foi você que provocou, né, no caso das mulheres. Então ela precisa estar bem munida de provas que ela vai colhendo ali, tem que ter estômago, né, para isso, para ela poder se defender e provar que ela foi vítima, né? E denunciar primeiro dentro da empresa para os órgãos que estão ali, ouvidorias, né, que estão ali para ouvir. E no caso do autônomo, não tem como denunciar ali dentro, né? Ele vai precisar procurar justiça fora dali, que é complicadíssimo também. Então a gente tem muito ainda que caminhar. A própria legislação brasileira ainda é muito falha nisso. O país que eu conheço que tem a legislação que mais considera o assédio é a França. Lá eles não precisam de tantas provas materiais para confirmar que houve assédio. Eles conseguem se basear no testemunho da vítima mesmo. No Brasil ainda é bem complicado, a gente ainda tem muito que caminhar. Mas quanto mais a gente denuncia, né, mais isso vem à tona, mais chance de serem punidas as pessoas e ficarem com medo, né? Porque as pessoas não têm medo. Por isso, voltando também à nossa primeira fala, é hora da gente falar, da gente ter esse espaço de fala e parar de reprimir todas essas situações vivenciadas. Porque se a gente ficar reprimindo, vai continuar tendo. Então, a partir do momento que a gente começa a dar voz a tudo isso, já é um bom caminho. Essa palavra que você usou, reprimir, é interessante, né? Porque o que acontece muito nas denúncias de assédio, principalmente do assédio sexual, é que as mulheres que ouvem uma denúncia, elas dói nelas se identificarem com a vítima. Por isso que elas justificam assim, mas estava com a roupa tal, eu não usaria essa roupa, então eu estou protegida. Estava bêbada, eu não bebo, então eu estou protegida. Porque estava no lugar errado na hora errada, eu tomo cuidado, então isso nunca vai acontecer comigo. Essa repressão de pensar assim, isso nunca vai acontecer comigo, é que faz com que as próprias mulheres não reconheçam que outra mulher foi vítima.
E aí, recentemente, teve aquele caso do anestesista, né, que ficou famoso. Aquele caso chocou tanto porque não tinha como você não se identificar. Porque qualquer mulher poderia estar ali dando à luz uma criança numa mesa de cirurgia, né? Então, deu um tilt, né? Mas, nossa, e agora? E numa situação de vulnerabilidade incontestável, né? Incontestável. Ela não estava bêbada, não estava de saia curta. Então, assim, não deu para justificar, né? Para deslegitimar a vítima. Mas é interessante o que a Mirella falou, né? Do dar voz. Recentemente, a gente tem visto movimentos no Twitter sobre assédio nas universidades. E teve alguns específicos com professores que uma aluna criou coragem para trazer o assunto à tona e, de repente, foi um bombardeio. Alunos formados há 10 anos que também sofreram, que viram naquela fala o momento que eles passaram e falou, nossa, dessa vez eu vou falar. Então, eu acho que assim, mesmo que seja difícil, é interessante a gente tentar trazer o assunto à tona, porque às vezes você não é a primeira pessoa. E nem sempre sendo a primeira pessoa, ele pode não parar ali. Você pode pedir demissão, sair desse emprego e continuar. Então, é uma forma da gente educar também o outro, né? Que isso não pode, que isso não é o normal. Porque se a gente ignorar e agir como se fosse o normal, a pessoa vai tornar válido o ato dela. Então, mesmo com toda essa dificuldade, eu acredito sim que o Brasil tem realmente as leis muito frágeis. A gente tem que se munir de muitas provas para conseguir comprovar. Mas hoje os movimentos estão cada vez mais gritantes, né? E cada vez estamos conseguindo dar mais voz. Então, não queria desanimar, né, quem está ouvindo, que sofre esse assédio, que ouve, é difícil, eu tenho que fazer isso, porque às vezes realmente a gente ouve tudo isso que tem que ser feito e fala, eu vou entrar nesse vespeiro? E outra coisa, né, acreditar na própria capacidade de encontrar outro lugar para trabalhar, porque às vezes a pessoa fica cega, ela não vê horizonte. Ela acha que ela não vai encontrar outra vida e que ela é sustentada pela empresa e não pelo trabalho dela, pela inteligência dela. Né? O trabalho vai com ela para onde ela for. A capacidade convive, né, num ambiente tamanho desmerecimento que isso acaba cegando a pessoa, né? Então ela não consegue se dar conta de que, olha, só rompe esse laço e vai atrás de outra coisa que vai ser muito melhor para você. Porque a pessoa não denuncia não só por vergonha, mas porque ela fica com medo de perder o sustento dela também. Se sente ameaçada. Né? Ameaçada, tem medo. De não sobreviver. Ainda mais quando é superior. A gente tem medo de denunciar o superior falar com o amigo dele, que é o superior da outra empresa. E aí você é queimada no mercado. E aí? Isso. Tem essa ideia. Se eu entrar com processo, eu nunca mais arrumo emprego. Isso é uma grande mentira, né? Acho que a mensagem que a gente fica aqui também é de que esse é um processo que tem que ser conversado, tem que ser falado, dar voz, e que seja feito, é uma parceria entre homens e mulheres, né? Não é uma disputa de lado nem de poder, é uma parceria que precisa andar ao lado. Apesar das mulheres, né? Estou me colocando aqui, apesar das mulheres, segundo o relatório global de desigualdade de gênero, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, lançado esse ano, em julho, ainda serão precisos 132 anos para que homens e mulheres estejam em condições iguais no mundo. Porque se nós estamos falando de um contexto de Brasil, onde a gente já tem sistemas de compliance nas empresas, nós temos, aliás, já vou falar, se está sofrendo uma situação de assédio ou alguma violência, tem o 180, que é uma central
de atendimento à violência. E se está numa situação iminente de violência mesmo física, tem que ligar para a polícia 190. Se nós estamos falando no contexto de Brasil, que temos várias dificuldades, a gente conversou sobre algumas aqui, imagina no mundo, né? Na Arábia Saudita, o que acontece com as mulheres em outros países do mundo, né? Que tem outras situações. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é essa de todo mundo caminhar junto, porque o problema é de todo mundo, né? E é interessante também para os homens que estão nos ouvindo, a voz de vocês, por enquanto, tá? Ela sempre é mais ouvida. Então, quando uma mulher vir denunciar ou falar sobre alguma coisa do tipo, dê o espaço a ela para ela falar. E, se possível, ajude ela com a sua voz, porque a sua voz será mais ouvida que a dela ainda nesse momento. Então, para todos que estão ouvindo a gente, ter a possibilidade dos outros falarem e nunca... a palavra até fugiu, deslegitimar. Viu? Não foi só eu. Encontrar uma palavra tão difícil assim pra gente terminar a noite, Fabíola. Porque a gente grava esse podcast à noite, viu, pessoal? Na sede da IARP, inclusive. No final já da semana, já é quinta-feira hoje. Então, hoje é uma quinta-feira, tá todo mundo cansado, então a gente já vai caminhando para o final. Antes da gente terminar, Mirella, eu queria que você falasse quais serão as ações da campanha. Nosso projeto ele surgiu com a ideia, então, de fazermos trabalhos em construtoras, em escritórios, para levar esse material, para a gente poder sentar e conversar também com essas pessoas, esses funcionários, todo esse corpo, né, das empresas, para a gente poder falar sobre o assédio e como denunciar, falar sobre essas características do assédio, porque realmente muitas vezes a gente acaba nem se tocando de quantos assédios a gente passa. E vai ser um trabalho maravilhoso, a gente está trabalhando bastante com isso para desenvolver toda essa campanha. E é para falar e para ouvir, né? Exatamente. Para falar e para ouvir. Hoje aqui todo mundo falou bastante, a gente veio ouvir a Raquel Mazo. Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço. Mazo, acertei, né, agora? Acertou. Tá certo. Mas a ideia é essa mesmo, é dar voz, gente. Vamos tanto escutar, mas também vamos falar. Não vamos mais guardar todas essas coisas e vamos resolver, né? Não jogar mais para debaixo do tapete. Né, jamais. Mudar o mundo ainda não conseguimos, mas mudando mas 132 dentro da nossa anos, casa. Fabíola. 132 anos a gente aguenta, não aguenta? Ai, gente. Obrigada, Raquel. Obrigada, Fabíola e Mirella, por mais um Painelcast. Obrigada, Raquel. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Beijão. Raquel, muito obrigada. Esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed. E sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais, no @painelcast e no @aiarp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, claro. Até mais!